A todos os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, é uma satisfação poder estar aqui nesta tarde, poder vos falar sobre este tema que foi escolhido pela nossa mocidade, que é sobre os dons espirituais. Não é pregação, e sim uma palestra sobre os dons do Espírito Santo. Estamos um tanto afônicos. Estamos voltando agora mesmo de um trabalho muito grande no Rio de Janeiro, na Convenção Mundial da ADONEP, onde ontem nós pudemos contar mais de 300 pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e muitos que foram batizados com o Espírito Santo. Vou falar devagar porque a voz não está ajudando muito e também não é pregação, é meditação sobre dons espirituais. Eu acho, meus amados irmãos, que foi uma direção gloriosa de Deus dar ao nosso ministério, a coordenação da nossa mocidade, a visão de falar sobre os dons espirituais. Eu acho que nunca foi tão necessário falar sobre os dons espirituais como nos dias que nós hoje estamos vivendo. E para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque vós sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Meus amados irmãos, o que significa dons espirituais? A melhor maneira é começar ao contrário. O que não é dom espiritual ou dons espirituais? Primeiro, dons espirituais não significa o aperfeiçoamento da natureza humana. Segundo, dons espirituais não significa dons e aptidões humanas. Terceiro, dons espirituais não significa o fruto do Espírito, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, etc, etc. Ora, se dons espirituais não é nada disso, o que é os dons espirituais? Primeiro, dons espirituais são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito de Deus ao homem ou à mulher. Dons espirituais são as ferramentas com as quais a igreja vai fazer a obra do Senhor aqui na terra. Dons espirituais, a Bíblia chama de armas.
2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, dos conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Dons espirituais, meus amados irmãos, é o revestimento que Deus, de uma maneira sobrenatural, Ele dá para um homem, para uma determinada finalidade, para um determinado trabalho na sua igreja. Nós vamos devagar porque é conscientização. Mas vamos para os dons. Nós fizemos a leitura aqui. Os dons espirituais estão agrupados em grupos de 3. 3, 3 e 3. São 9. Pelo menos estão sintetizados em número de 9. Existe, por exemplo, os dons de saber sobrenaturalmente, que é, por exemplo, o dom de sabedoria. Segundo, o dom de ciência. Depois vamos explicar. Terceiro, o dom de discernimento. Isto é saber sobrenaturalmente. Existem os dons em que a pessoa atua de uma maneira sobrenatural. E aí nós temos a fé, aí nós temos os milagres, e aí nós temos as curas extraordinárias. Existem mais 3 dons, que são dons de inspiração. Dons, meus amados irmãos, do falar, em que a pessoa recebe uma manifestação poderosa e começa a falar sobrenaturalmente. E quais são esses dons? Profecia. Que mais? Variedade de línguas e interpretação das línguas. Quando os dons espirituais estiverem operando na igreja, conforme a revelação bíblica, a igreja se torna uma potência, a igreja se torna um instrumento eficaz na mão do Senhor para a realização da obra de Deus aqui na terra. Mas vamos ver um pouquinho de cada dom, e eu vou me concentrar depois num deles, que é muito importante, e é a Bíblia quem diz. Todos eles o são, mas tem um que é muito importante. O que é, por exemplo, o dom de sabedoria? Não é aquela sabedoria que a pessoa vai na faculdade, ainda que é muito boa, e quem puder, vá lá. A sabedoria, o dom de sabedoria, é saber sobrenaturalmente aquilo que foge ao conhecimento humano, aquilo que o homem não pode chegar. O dom de sabedoria propicia para a pessoa que eu tenho uma visão ampla de como tratar, de como resolver, de como solucionar. Eu poderia dar o exemplo, por exemplo, de Bezaliel, que quando tinha que construir o tabernáculo, a Bíblia diz que Deus, pelo seu Espírito, encheu ele de sabedoria para trabalhar em madeira, trabalhar em ferro, trabalhar em ouro, trabalhar em prata, uma sabedoria fora daquele nível da sabedoria dos homens. Poderíamos nos lembrar de Salomão, que quando chegou 2 mulheres com um problema, os irmãos se lembram que morreu o filho de uma delas, e a outra, meus amados irmãos, ficou dizendo que o filho que tinha morrido não era dela, e criou um problema para Salomão. Uma dizia: o filho é meu. Não, esse filho não é meu, esse filho é meu, é meu, é meu. 2 mulheres disputando uma criança.
e trouxeram para Salomão. E uma dizia que era mãe, outra dizia que era mãe. Salomão diz: é muito simples, vamos pegar uma espada e vamos cortar bem no meio, metade para uma mãe e metade para outra, o problema está resolvido. Mas aquela que era mãe disse: não, se é para matar, deixa ele vivo, mas deixa com a outra vivo. Sabedoria, foge daquele nível da sabedoria dos homens. Mas tem a ciência. Sabedoria é uma coisa, ciência é outra. Ciência é conhecer as profundezas de Deus, é conhecer os mistérios de Deus. Na Bíblia, pelo menos eu já contei, entre tantos mistérios, eu já contei pelo menos 8. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o mistério de Deus em Cristo, o mistério da piedade, o mistério de Cristo em nós, o mistério da fé, o mistério da igreja, o mistério do evangelho, o mistério da vontade de Deus e o mistério do arrebatamento. Mas estes mistérios, pelo dom de ciência, é como se nós passássemos um raio-x e nós tiramos das páginas da Bíblia a revelação destes mistérios para a nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. É possível a pessoa ter sabedoria e não ter ciência. É possível a pessoa ter ciência e não ter sabedoria. Vamos para frente, o tempo não permite muitas considerações. Depois nós temos o dom de discernimento. É discernir palavras, discernir espíritos, discernir alguns milagres falsos. E tudo isso, o dom de discernimento propicia para a pessoa que eu tenho uma visão. Que espírito é que está fazendo aquilo? Lembra quando Paulo estava pregando na cidade de Filipos? Tinha uma moça, quando a multidão estava ao redor de Paulo que pregava, ela dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Uma grande verdade dita por Satanás. E aquilo incomodou Paulo uma vez, duas, até que em determinado dia, pregando ele outra vez, a mesma moça veio e disse as mesmas palavras. E Paulo, pelo dom de discernimento, olhou bem para aquela moça e repreendeu aquele espírito de adivinhação, dizendo: sai dela. E diz a Bíblia que a moça ficou libertada, porque era um espírito de adivinhação. Olha, irmãos, como nós precisamos do dom de discernimento nestes dias. Mas vamos para frente, há muita coisa aqui. Existe o dom da fé. Não confundir o dom da fé, que é uma fé especial, com outras fé que a Bíblia fala. Tem uma fé que a Bíblia chama de fé salvadora. É aquela que Paulo respondeu para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é fé para salvação. Existe uma fé que me mantém de pé, servindo a Deus. A Bíblia diz: pela fé estamos de pé. Existe uma outra fé que ela vai desenvolvendo à medida que eu vou confiando no Senhor. A Bíblia diz assim: a vossa fé cresce muitíssimo. Existem, meus amados irmãos, pelo menos na Bíblia, 4 tipos de fé, e nenhuma delas ainda é o dom da fé. O dom da fé se manifesta de uma maneira toda poderosa, toda sobrenatural, em que fatos extraordinários acontecem. É como Paulo, quando estava naquele navio que ia para Roma, o temporal levantou, e, meus irmãos, uma calamidade abateu-se sobre aquele navio. Mas Paulo, pela fé, diz: olha, não vai acontecer coisa nenhuma com nenhum de vocês que aqui estão,
porque o Deus a quem eu sirvo, Ele me apareceu e falou comigo. Então vocês estejam tranquilos, porque Deus vai dar a vitória. Temos em ocasiões especiais uma fé especial, mas existe o dom de milagres ou de maravilhas. Algumas traduções aparecem maravilhas e outras milagres, que é o poder para fazer sinais, fazer prodígios. Paulo estava pregando para um homem que a Bíblia chama o procônsul Sérgio Paulo, e ele pregando: Jesus é bom, Jesus é o Senhor. Chegou o Elimas, o encantador, e começou a contradizer: é mentira, não é verdade. E Paulo pregando, e o homem contradizendo, e Paulo pregando, e o homem contradizendo. De repente Paulo olhou para ele e disse: ó filho do diabo, até quando não deixarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí contra ti a mão do Senhor, e vai ficar cego sem ver a luz por algum tempo. E o homem ficou cego, apalpando aqui e ali, porque, irmãos, havia uma virtude que operava na vida de Paulo. Poderíamos citar muitos aqui, mas eu quero chegar num ponto que eu acho que é de muita necessidade. Existe o dom de curas. Como? Olha, irmãos, além do dom de curas em si, nós podemos ver na Bíblia diversas manifestações de Deus curando. Por exemplo, a pessoa pode ser curada pedindo para Jesus lhe curar. Aquele homem que era leproso ajoelhou aos pés de Jesus, disse: Senhor, se tu quiseres, tu bens pode me curar. Jesus disse: eu quero. Pôs a mão sobre ele e logo ele ficou curado. Às vezes é alguém pedindo por outro. Aquele centurião chegou para Jesus e disse: ó mestre, tem misericórdia do meu criado, ele está muito enfermo, está atormentado com a enfermidade. Jesus diz: eu irei lá e lhe darei saúde. Diz: olha, eu não sou digno de entrar debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra daqui e o meu criado vai ficar curado lá em casa. E Jesus falou uma palavra ali e o homem foi curado lá instantaneamente. Glória a Deus. Existe outra maneira de Deus curar, é aquela que Marcos capítulo 16 diz assim, e isso é para cada um dos que estão aqui: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Existe outro tipo de Deus curar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas o dom de curas, na sua essência, está visto, por exemplo, na vida de Pedro. Pedro e João subindo as escadarias do templo, o coxo está ali pedindo esmola: me dá uma esmola, me dá uma esmola. E Pedro e João disseram: olha aqui para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levante e anda. E foi uma grande maravilha, e o homem foi completamente curado. Dom de curas, está no plural, não está no singular. Dom de curas, ou seja, há diversas maneiras de Deus curar. Mas existe, meus amados irmãos, o dom de profecia. E eu vou parar mais aqui, eu corri para parar mais um pouco aqui. E por quê? Primeiro, a Bíblia fala muito sobre o dom de profecia. Segundo, a Bíblia diz que nós devemos pedir que Deus dê o dom de profecia. E a Bíblia diz sempre: buscai os dons, principalmente o de profetizar. E exatamente por ser tão enfático assim na Bíblia, existe muita mistificação, e é nesse sentido que nós queremos abordar. Mas vamos ainda, irmãos, antes de chegar na essência do dom da profecia, vamos ver
como é a origem da profecia. Como que se origina uma profecia na vida de uma pessoa para que a pessoa transmita? Eu estava meditando sobre esse assunto. Primeiramente, pode ser uma visão. Deus abriu a visão e a pessoa viu um quadro e descreve o quadro, como o profeta Micaías, que diz: eis que vejo os montes, eu vejo Israel disperso, eu vejo Israel correndo. É uma profecia. Deus abriu os olhos dele e ele transmitiu o que viu. Segundo, pode ser, a Bíblia chama de peso, uma coisa que Deus começa a operar dentro da nossa alma e nós sentimos compelidos a falar aquilo que estamos sentindo. Terceiro, de acordo com a Bíblia, alguma palavra que nós ouvimos e passamos para frente. Deus fala, nós captamos e passamos para frente. Então, meus amados irmãos, o dom de profecia, os irmãos estão vendo que ele pode chegar através de 3 canais ou de 3 caminhos. Outro ponto: para que serve o dom de profecia? Na Bíblia fala de 4 finalidades: exortação, edificação, consolação e predição de acontecimentos futuros. E direção? Não. Nós vamos chegar daqui a pouco ali. É a Bíblia quem diz: exortação, edificação, consolação e predição de acontecimentos futuros. Agora chega no ponto que eu vou me deter mais: como julgar profecias. Porque no meu ministério, as perguntas que eu mais recebo para responder individualmente ou mesmo coletivamente é: como julgar as profecias? Mas antes de chegar lá, como, eu quero ter algumas considerações. Eu pensava nessa reunião e na minha mente começou a vir alguns pensamentos que eu quero repartir com os irmãos aqui nesta tarde. Antes de falar como julgar, vamos considerar por que é que tem que julgar. Primeiro, aquele que profetiza não reproduz mecanicamente as palavras de Deus. Ele não é nenhum amplificador que diz em voz alta o que falar no microfone. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Note bem, isto é importante você saber. Eu repito: aquele que profetiza não reproduz mecanicamente as palavras de Deus. E com toda a modéstia e com muita graça e muito temor, eu posso dizer isso, porque por misericórdia de Deus, às vezes Deus me usa com este dom. Segundo, a mensagem é transmitida sobre verdadeira lucidez da mente. A pessoa não está fora de si, não. Estando o cristão consciente e empenhado em falar aquilo que ouviu. Terceiro, estou falando devagar para que todos entendam. Terceiro, ao ouvirmos uma mensagem profética, preste atenção agora. Ao ouvirmos uma mensagem profética, devemos saber que não foi Deus quem falou, e sim o homem, um homem como nós, que falou uma mensagem procedente de Deus. Porque se fosse Deus, não precisaria ser julgada.
Se eu for usado aqui com o dom de profecia, é eu transmitindo alguma coisa de Deus. E como eu sou um canal que posso ter falhas, os irmãos precisam julgar a profecia se ela vem de Deus. Vamos para frente. Eu vou repetir: ao ouvirmos uma mensagem profética, devemos saber que não foi Deus quem falou, e sim o crente, um homem como nós, quem falou uma mensagem procedente de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, para que ninguém receba uma mensagem errada ou parcialmente inspirada. Deus determinou que as profecias sejam julgadas. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quarto, o que é usado não se torna um oráculo, um mediador. O que é usado não se torna um oráculo a quem os crentes devam recorrer para ter direção e orientação. No Novo Testamento não é mencionado nenhum caso em que alguém buscasse a direção de Deus através de um profeta. Nenhum caso. Na igreja de Jerusalém havia um homem chamado Silas, que é mencionado como profeta, e surgiu um problema na igreja. Será que deve guardar a lei? Deve se considerar? Não deve? Pode? Não pode? Ninguém disse: vamos orar e Deus vai usar o Silas, que ele vai dar a mensagem profética. Nada disso. Sabe como foi resolvido? Com o dom de sabedoria. Tiago, pastor da igreja, reunido com os demais, tomaram a seguinte deliberação: que daquilo que era do Velho Testamento só passaria para o Novo Testamento algumas coisas, como abster-se da prostituição, do que é sufocado e do sangue, e guardar-se dos ídolos. Não foi resolvido com a profecia. Ninguém disse: vamos orar e Deus vai usar irmão Silas. Negativo. Profecia não é para direção. Direção é o dom de sabedoria. Tem alguém na igreja que Deus deu o dom de sabedoria. Não podemos considerar a profecia como a infalível palavra de Deus, porque esta palavra aqui, ela não precisa ser julgada. Esta é a verdadeira profecia. Agora, se eu for usado aqui com o dom de profecia, os irmãos têm que julgar se a profecia que saiu da minha boca é de Deus, meio de Deus ou totalmente de Deus. Julgar profecias é um meio que Deus concede para livrar das influências que não são dele. Segundo, para dar maior valor àquilo que realmente é de Deus. Terceiro, para que o que profetiza concebe-se humilde e dependente de Deus. Quarto, porque aquele que profetiza pode falar parcialmente ou falsificar a mensagem de Deus. É como? Nos dias de Davi, ele chegou para o profeta Natã, homem de Deus. Disse: Natã, tu tens uma palavra de Deus para mim? Era a época da lei. Aquele tempo consultava-se profeta. Hoje não se consulta profeta. E tu tens uma palavra de Deus para mim? Tem. Qual é? Faça tudo que está no teu coração. Sabe que Davi tinha no coração uma coisa boa. Ele queria fazer um templo, porque a arca do Senhor estava na casa de um, ora na casa do outro. Ele queria trazer a arca para Jerusalém, para que o povo ali adorasse a Deus. E Davi saiu alegre: olha, vou fazer o que está no meu coração. Mas dali a pouco Deus chegou para Natã: Natã, pois não, vai lá e diga para Davi que ele não vai fazer casa para mim, não. Ele é um homem que derramou muito sangue. É o filho dele que vai fazer casa para mim. Mas quem falou na primeira vez? Natã. E era certo? Totalmente errado. E quem falou segunda vez? Deus, glória seja dada o nome do Senhor. Precisa julgar.
Por quê? O uso correto do dom de profecia deve ser usado nas reuniões da igreja, onde os crentes reúnam para edificação. Além de todos serem edificados na igreja, haverá pessoas habilitadas a julgar a profecia. Segundo, preste atenção agora, isso é importante, é o que mais se vê: a utilização do dom de profecia voltado apenas para pequenos grupos e nos lares é coisa estranha na revelação bíblica. Esta tem sido uma das origens de alguns fanatismos, pelo fato de alguns ficarem ao redor daquele que possui o dom. Alguns irmãos procuram a casa de pessoas portadoras deste dom para terem respostas sobre casamentos, viagens, etc, etc, etc. É antibíblico. Muitos têm sido enganados dessa maneira. O que profetiza não é mediador entre Deus e os homens. Isso é só Jesus. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, já que é uma reunião de jovens, e às vezes jovem diz: eu não sei se eu vou casar com a fulana ou com fulano, mas a irmã tal tem um dom de profecia, e eu vou lá porque Deus vai usar ela. Bom, você está pensando assim? Eu vou ser usado agora com o dom de profecia verdadeira que você nem precisa julgar. Sabe qual é uma profecia que eu vou profetizar aqui agora? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que comunhão é entre Cristo e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Você não precisa consultar profeta se vai casar com aquele incrédulo ou com aquela incrédula, porque eu já profetizei pela Bíblia que não é possível fazer isto. Amém? Meus amados irmãos, e por causa disso muitas vezes o dom tem sido levado para finalidades diferentes. Há uma tendência de se correr atrás de profeta e não da verdadeira profecia que é a Bíblia. Nós vamos chegar lá, mas, irmão Valdir, o assunto está ficando muito apertado. Nós vamos chegar lá. O caminho é meio estreito, mas depois ele fica largo lá na frente. Vamos para frente. Resumo: diante da possibilidade de eventuais falhas humanas na transmissão da profecia, pode ser que alguns sejam levados a não dar muito crédito às mesmas. E isto é um grave perigo, pois a Bíblia diz: não desprezeis as profecias. O caminho é ouvir a mensagem e julgá-la de acordo com a Bíblia. Irmãos, e como é que nós vamos julgar uma profecia? É de Deus ou não é de Deus essa profecia? 5 maneiras, nunca esqueça, 5 maneiras de você julgar uma profecia, se ela é de Deus ou não. Primeira, a palavra de Deus. Para que nós temos a Bíblia? É a pedra de toque, é a profecia verdadeira, infalível. E se alguém está sendo usado, digamos aqui nesta tarde, com o dom de profecia, e se o Espírito de Deus realmente está usando aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça, e é o mesmo Espírito que está aqui, que inspirou este livro, não pode haver contradição. Eu vou dar um exemplo. Foi numa reunião em que alguém começou a manifestar, falando assim: diz o Senhor, eu estou no meio de vós. E foi falando. Lá em determinado momento diz: meus servos, lembrai-vos daqueles 155 grandes peixes que os meus servos apanharam. E o irmão conhecia a Bíblia. Ele foi na Bíblia. 153. Falou 155 lá.
Será que o Espírito Santo se enganou? Será que ele que inspirou aqui, ele não lembra? Julgue pela Bíblia, a glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nada pode acrescentar ou tirar. A Bíblia diz que se alguém tirar alguma coisa da Bíblia ou acrescentar, Deus não somente tirará o seu nome do livro da vida, mas fará vir sobre essa pessoa as pragas que estão escritas neste livro. Julgue primeiro de acordo com a Bíblia. Segundo, você pode julgar, meus amados irmãos, pela vida da pessoa. Quem foi que foi usado com o dom de profecia? Foi aquele irmão, deixa pra lá. A vida dele é toda atrapalhada, dela também. Deus só usa vasos limpos. Deus só usa vasos limpos. É a segunda maneira, porque Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. Terceira maneira de julgar uma profecia é a consciência espiritual. Meus irmãos, nós temos a mente de Cristo. Se alguém aqui for usado com o dom de profecia, e se é Cristo que está falando lá, o Espírito Santo, e os irmãos, têm o Espírito Santo, tem que haver comunhão entre o Espírito que está falando lá com o Espírito que está dentro de mim. É a consciência espiritual. Sabe por quê? Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não seguem a voz de estranho. Glória a Deus. Quando é a voz de Jesus, a gente se alegra, o Espírito Santo testifica, e nós sentimos que é Jesus que está falando. Mas eu já estive em cultos em que alguém disse: meu servo, e está falando comigo, eu tenho visto o seu coração assim, assim. Eu digo: não sou esse servo, porque nada do que está falando aí é verdade. Tem que julgar, irmão. Há pessoas que entram pelo caminho do fanatismo, porque não julga. Um dia desse, tem uma pessoa que aqui congrega: irmão Valdir, estou no maior problema. Qual o problema? É que houve uma profecia assim, 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 e eu fiz exatamente. Meu irmão, você devia ter julgado, ou então perguntado a alguém que tenha sabedoria para te instruir. E aquele irmão estava todo enrolado, porque não examinou se era de Deus ou não. Irmãos, quando é de Deus, pode escrever que Deus vai fazer a obra. A quarta maneira de julgar é pelo dom do discernimento. Discernimento. É Deus ou não é Deus? Pelo dom de discernimento, discerne se é Deus ou não falando. E quarto, cumprimento. Suponhamos que houvesse uma profecia aqui nesta tarde assim: nesta tarde eu vou derramar do meu espírito, muitos vão ser batizados nesta tarde. E termina a reunião e ninguém foi. Não foi Deus quem falou. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Meus irmãos, quem está em comunhão com Jesus sabe se foi ele ou não que falou. Cada pessoa tem uma experiência nesse sentido. Eu tenho a minha, talvez seja a mesma que você tem. Eu tenho um caderno em casa, e quando é Deus que fala comigo, eu vou lá e escrevo naquele caderno, porque mais cedo ou mais tarde vai se cumprir tudo aquilo que lá está. Mas tem muita coisa, irmão, que não entra naquele caderno não, porque não foi Deus quem falou. Precisa examinar. Examine a profecia, examine pela Bíblia, examine pela vida da pessoa, examine pela sua consciência espiritual, examine pelo dom de discernimento e examine pelo cumprimento. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então os irmãos estão vendo a bênção que representa o dom de profecia na igreja. O dom de profecia tem que estar na igreja em todos os cultos.
Na igreja de Corinto, Paulo dizia assim: irmãos, quando vós vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Vamos falar sobre a variedade de línguas. Não confundir o dom de variedade de línguas com línguas do batismo com o Espírito Santo. Suponhamos que a presença de Deus se manifestasse agora aqui com grande poder. Muitos irmãos estariam aqui falando em línguas estranhas, porque são batizados, e a evidência do batismo é falar em línguas estranhas. Mas talvez a gente vai encontrar 2 ou 3, quem sabe 4, que além de ser batizado com o Espírito Santo e fala línguas, porque é a evidência de que ele ou ela foi batizado, ele ou ela recebeu um dom chamado de variedade de línguas, que só pode ser usado na igreja quando houver alguém que interprete. E havendo alguém que interprete, equivale ao dom de profecia. Glórias a Deus. Que maravilha, irmãos. Um está falando em língua aqui e o outro está interpretando ali. Uma língua que a pessoa nem sabe quem está falando, e quem está interpretando também não sabe. Mas o Senhor dá a capacidade de falar e dá a interpretação daquilo que está sendo falado. Que maravilha, glória a Deus. Irmãos, já pensou uma igreja onde os cultos são cultos pentecostais? A igreja de Corinto tinha cultos pentecostais. Num culto pentecostal tem que acontecer 5 coisas. Eu estou lutando, irmãos, para que eu veja acontecer, pelo menos lá onde eu estou trabalhando para Jesus, acontecer 5 coisas no culto, para que ele seja pentecostal. Quais são as 5 coisas? Quando vós vos reunis, irmãos, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Suponhamos que nós estamos na igreja de Corinto há quase 2000 anos atrás. Suponhamos que quem está dirigindo o culto hoje é o irmão Paulo, porque podia ser o irmão Pedro ou o irmão Apolo, que estavam naquela igreja naqueles dias. E começa o culto, e Paulo diz: irmãos, vamos cantar o Salmo 23. Vamos cantar, irmãos, Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E eles cantavam. Dali a pouco minha irmã levantou: irmão Paulo, Salmo 91. Vamos cantar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Aquilo que era cânticos, irmão. Porque hoje a gente vai em alguns lugares, balança o corpo, mas não balança a alma. Eu sou daquele tempo em que crente, quando ia no culto, não podia esquecer de levar lenço, porque a gente começava a cantar o hino 15 e outros hinos da harpa, e era tanto poder, e os crentes choravam: glória seja dada ao nome do Senhor. Mas dali a pouco eu dizia: irmão Paulo, Salmo 37. Não, chega, acabou o cântico. Porque tem lugar que o povo fica cantando o culto inteiro. Agora é a hora da palavra. E ele disse: o que eu recebi do Senhor, eu vou ensinar agora. E abri a boca e saía mistérios da boca de Paulo. Dali a pouco uma irmã dizia: irmão Paulo, tive uma revelação. Vem cá, irmã, vem contar a bênção. A irmã vinha, contava a bênção, a revelação que havia tido. Dali a pouco alguém começava a falar em línguas ali, outro começava a interpretar lá, ou vice-versa. Culto pentecostal, irmão. Eu acho que quando terminava aquela reunião, começava a sair faísca dos irmãos. Glória a Deus. Poder de Deus na igreja. A igreja precisa dos dons espirituais. O mundo está cansado de ouvir falar de religião. E até mesmo muitos crentes já estão caídos no formalismo, porque os nossos cultos, até crianças, algumas já podem dirigir. Como que é? Canta a mocidade. E agora? A banda. E agora? O conjunto infantil. E agora? O irmão tal dá um testemunho. E agora? Irmã tal dá um testemunho. Fulano prega. Avisos. Terça, quinta, domingo. Minhas crianças, quando era pequeno, brincavam de culto e já sabia fazer tudo.
Irmãos, nós precisamos dos dons espirituais na igreja. Moços e moças cheios do poder de Deus. Deus quer dar dons para a mocidade. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Ele quer dar dom para você, moço, moça. Ali diz, chegai-vos à peleja. Mas como que a igreja vai na peleja se ela não tiver as armas celestiais? Esta obra aqui, irmãos, não vai com a cabeça do homem, não. Isso aqui só vai com o poder de Deus. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, os dons espirituais é uma bênção na igreja. Eu dei uma ênfase aqui um pouco maior no dom de profecia, porque existem algumas mistificações. Agora, por favor, não me interprete mal. Bom, o Valdir disse que tem mistificação, não creio mais em profecia. Deixa disso. Continue orando, buscando. A Bíblia diz, examinai tudo. Quando a gente vai comer peixe, a gente joga os espinhos fora e come a carne. Examinai tudo. Retende o que é bom. O que não presta, joga fora. Deus ainda fala, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, que no meio desta mocidade Deus levantava moças e moças cheios do Espírito Santo e com os dons espirituais. Meus irmãos, o meu tempo está praticamente esgotado. Há muita coisa que eu gostaria de falar, mas talvez alguém está pensando, mas como é que eu posso receber então? A Bíblia dá o caminho. Primeiro, a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os dons espirituais. O primeiro versículo que eu li aqui diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis, que desconheçam os dons. Aliás, fala-se pouco dos dons espirituais nos nossos cultos. Difícil uma pregação que fale sobre os dons. Eu me lembro do saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Ele disse em uma ocasião, nunca mais me esqueci, talvez alguns irmãos estavam naquela reunião: pois é, irmãos, os dons espirituais operavam fortemente na nossa igreja, mas surgiu tantas coisas para ocupar o lugar do Espírito, e o Espírito Santo não usa mais ninguém com os dons agora. Mas nós precisamos dos dons, glórias ao nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que Deus ainda vai fazer uma grande obra na sua igreja. Eu creio, meus irmãos, que não demorará muito. Deus vai derramar um poder tão grande, e dons espirituais serão repartidos por Deus no meio da sua igreja. Deus quer contar com você. Deixe seu coração aberto. A Bíblia diz, primeiro, não podemos ignorar. Segundo, a Bíblia diz assim que nós devemos desejar os dons. Desejar. Você deseja um dom de Deus para a sua vida? Você já pensou se Deus te desse o dom de sabedoria, o dom de ciência, para você ser um obreiro conhecedor da palavra de Deus, o dom de sabedoria para você saber administrar as coisas, o dom de maravilhas, o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida, o dom de profecia, o dom da interpretação, a variedade de línguas? Que maravilha que haveria de ser! Primeiro, você não pode ignorar os dons, você sabe que existe. Segundo, você precisa almejar os dons. Terceiro, você precisa pedir. Paulo diz assim: aquele que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Tem que orar. Quarto, a Bíblia diz para nós recebermos e usarmos os dons. Às vezes há pessoas que recebem dons e o dom vai ficando encoberto. E Timóteo tinha recebido um dom maravilhoso, e Paulo diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo, você tem um dom, desperta ele.
E quem sabe aqui no meio desta mocidade há irmãos e irmãs que receberam um dom de Deus, e você foi usado uma vez e ficou lá encostado, mas o dom está em você, porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Os dons, irmãos, são dádivas de Deus para a nossa vida. Os dons, meus irmãos, é a ferramenta com a qual a igreja vai fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Oh, que Deus derrame os dons espirituais. Procure os dons. Busque a Deus. Busque a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, precisa ter por muita força no machado. Mas quando a gente tira toda aquela ferrugem, os dentes do machado, e nós reiniciamos a trabalhar, que maravilha que vai ser. A igreja, irmão, cheia do poder, cheia dos dons, ela vai fazer uma grande obra para Jesus. Eu creio que antes que esse céu se abra, Jesus vai fazer uma grande obra na terra. Mas Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você. Busque os dons, irmão. Peça os dons a Deus. Deus quer dar. A Bíblia diz que Ele reparte particularmente a cada um como Ele quer. Glória seja dada ao nome do Senhor. O meu tempo ali está esgotado, quero ser fiel ao meu horário. Mas deixa-me dizer, meus amados irmãos, eu creio que Deus quer fazer uma grande obra. Quem sabe nesses dias, ainda hoje ou amanhã, você está aqui, coloca-te na presença de Deus, diga: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu quero ser usado para a tua glória. A glória não é minha, a glória é tua. Eu quero colocar a minha vida à tua disposição, e você pode estar certo que Deus vai te usar grandemente. Eu quero terminar. O pioneiro desse Pentecostes que está no mundo todo chamava-se Levi Petrus. Ele tinha uma palavra que eu acho que é chave sobre os dons espirituais. Ele dizia assim: é melhor ter os dons espirituais como alguma coisa que às vezes venha destoar um pouco, do que ter medo de correr o risco e não ter nada. Quando houver alguma coisa que está um pouco fora do trilho, sempre haverá um homem de Deus com sabedoria para colocar aquilo dentro do trilho, e o nome do Senhor haverá de ser glorificado. Irmãos, oremos por um despertamento onde os dons estejam atuando na igreja. O que chama a atenção de um pecador é quando ele vem no culto e ele vê poder de Deus, ele vê Jesus batizar, ele vê dom de profecia, ele vê revelação. Ele diz: Deus está neste lugar, Deus está no meio desse povo, e ele vai tomar uma posição. Precisamos dos dons espirituais. Eu vou terminar. Lá no Egito, quando José interpretou sonhos de Faraó, Faraó pegou o anel dele, Faraó, e colocou no dedo de José. Todo mundo olhava: ó, José, ó o anel na mão, anel de Faraó. O mesmo aconteceu com Mardoqueu, que o rei Assuero colocou o anel dele na mão, de Mardoqueu, e ele passou a ser o segundo homem mais importante. Os dons, meus irmãos, é o sinal de Deus na minha e na sua vida. O povo vai dizer: aquela moça, como Deus usa ela com o dom de profecia. Aquele moço, que sabedoria que Deus deu para ele. Olha aquela irmã, que dom maravilhoso de interpretação que Deus deu para ela. Olha aquele outro irmão, o dom de variedade de línguas. Irmãos, Ele quer dar dons na igreja. Abre o seu coração e deixa Deus operar na sua vida. Oh, que nesta tarde esse céu se abrisse e Jesus, que está nesta reunião, Ele começasse a distribuir aqui talentos gloriosos.
A igreja, irmãos, ela nem ia ficar aqui dentro, porque o poder de Deus leva a igreja lá fora para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que Deus nos ajude. Pena que o tempo esgotou e tem reunião à noite, e eu não quero abusar do tempo. Eu dei uma ênfase maior ao dom de profecia, porque é aquele que está mais sendo evidenciado e aonde existe maiores dúvidas também. Não foi pregação, era uma palestra. Espero que todos, pelo menos, tenham tido uma visão muito rápida, ainda que o tempo curto.